Quando se fala de declínio do colonialismo português no Brasil e a consequente independência do Brasil, eu creio que nós temos que levar em consideração, prioritariamente, a existência de dois fatores, externos e internos, que convergem para 1822. E quais seriam esses fatores? Em primeiro lugar, o contexto internacional daquela época. Nós estávamos na segunda metade do século XIX e a Revolução Industrial, iniciada na Inglaterra no final do século XVIII, já estava a pleno vapor. Neste momento, a Inglaterra já é a grande potência econômica mundial, já é a grande potência marítima. E é claro que os interesses que vão surgir agora nessa nova etapa do capitalismo, um capitalismo essencialmente industrial, essas novas exigências vão exigir uma espécie de reconfiguração do mapa-mundi. E isso nos atinge diretamente. Em termos internos, eu gostaria de lembrar que desde as últimas décadas do século XVIII, começam a explodir no Brasil movimentos sociais voltados para a emancipação política da colônia. Com um detalhe: alguns desses movimentos são claramente republicanos. Isso se vê já no século XVIII. E, nesse sentido, a chamada Conjuração Baiana, ou Revolta dos Alfaiates, é muito clara. Teremos depois a Conjuração Mineira, que não chegou a acontecer, ela foi desmantelada ainda na fase de conspiração, mas ali estavam presentes os ideais iluministas, aqueles que foram efetivamente explicitados, seja pela independência das 13 colônias inglesas da América do Norte, seja pela Revolução Francesa. Então, da convergência desses fatores externos e internos, nós vamos entender o processo de independência. De uma coisa a gente já pode falar de início. As guerras napoleônicas mexeram com a Europa Ocidental praticamente toda e Portugal não ficou à margem desse processo. E aqui um dado que me parece importante. Costuma-se dizer que Dom João, que era príncipe regente em Portugal, era uma pessoa não talhada para a política, para o exercício do poder. Eu diria que isso é absolutamente falso. Durante 2 anos, pelo menos, Dom João, como príncipe regente de Portugal, conseguiu controlar a fúria napoleônica que lhe deu um ultimato para que aderisse ao bloqueio continental e, do outro lado, não desagradar a sua mais antiga parceira comercial da Europa, que era exatamente a Inglaterra. No momento em que o príncipe regente é obrigado a tomar uma decisão, ele o faz da melhor maneira possível. Temos em 1808, então, não apenas a transmigração da família real portuguesa, como se dizia antigamente, mas a transferência do Estado português para uma colônia, que é um fato absolutamente inédito na região do Atlântico e em toda a história contemporânea do mundo ocidental. A transferência do Estado português para a mais rica e mais importante colônia de Portugal no início do século XIX vai desempenhar um papel importantíssimo para que a emancipação política pudesse acontecer. É evidente que como é o Estado que se transfere para cá, e não apenas uma família real, vão ser necessárias instituições, enfim, a aparelhagem necessária para que o Estado fornecesse. E isso vai acontecer fundamentalmente no Rio de Janeiro, embora em outras partes do território brasileiro algumas inovações pudessem ocorrer, algumas instituições pudessem surgir. O certo é que, num curto espaço de tempo, o Brasil, sobretudo o Rio de Janeiro, vai conhecer um processo de modernização. Eu não tenho dúvida de que a abertura dos portos em 1808 é, na verdade, a consolidação da separação da colônia da sua metrópole. Porque a partir do momento em que os portos do Brasil estarão abertos ao comércio internacional,
ele está derrubando, por decreto, está derrubando o chamado exclusivo de comércio, o monopólio que era exercido por Portugal sobre o Brasil. E isso, evidentemente, vai gerar contestação, vai gerar oposição dentro de Portugal. Mas a partir daquele momento fica claro que o Brasil não é mais uma colônia